vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, né? Coroa de Portugal. Bom, a primeira revolta. A primeira revolta, a de Beckman, acarrega esse nome por causa dos irmãos Tomás e Manuel Beckman. Eles lideraram de forma protagonista essa revolta. Como já citei anteriormente, a coroa de Portugal tentou, a partir de 1549, estabelecer no Brasil um governo central com sede em Salvador. Bom, deixa eu ver se vocês entenderam. A primeira revolta, a de Beckman, carrega esse nome por causa dos irmãos Tomás e Manuel Beckman. Eles lideraram de forma protagonista, né? Dessa revolta, como já citei anteriormente, a coroa Portugal tentou, a partir de 1549, estabelecer no Brasil um governo central, com sede em Salvador. Bom, seguindo aqui, gente, porém, em 1684, devido à fusão dos reinos de Portugal e Espanha, que formaram a União Ibérica, surgem insatisfações com o novo regime. Desculpa, deixa eu repetir para vocês entenderem melhor. Porém, em 1684, devido à fusão dos reinos de Portugal e Espanha, que formaram a União Ibérica, surgiram insatisfações com o novo regime. Essa insatisfação é exclamada no Maranhão ou província do Grão-Pará. Bom, essa insatisfação era decorrente ainda da proibição ou das barreiras para a escravização indígena, cuja qual os comerciantes maranhenses estavam muito interessados nos ganhos que poderiam auferir com o trabalho forçado dos indígenas. Bom, não durou nenhum dos anos. Já era 1985, os portugueses retornaram a São Luís e depusaram os golpistas, restabelecendo a província ao domínio da corte. Os revoltosos foram punidos com rigor. Entretanto, houve uma concessão. Os portugueses permitiram a escravização indígena, porém sob certos limites. Vou voltar um pouquinho no capítulo 1, para dar uma resumida para vocês, gente, porque acho que é preciso, para vocês entenderem um pouquinho melhor. 2, talvez. Bom, só vou dar uma outra lidazinha para vocês, né, fixarem um pouco melhor, porque eu não sei se deu certinho. Bom, eu falei sobre a temporalidade, o progresso e os conflitos, a longa duração do período colonial, né, o progresso na fundação de cidades, vilas e por toda a costa, como Recife, em 1537, Salvador, em 1549. Conflito entre os colonos e a coroa, na revolta de Beckman e o constante massacre das tribos indígenas. A exploração total do território, tudo para Portugal, descaso com o bem-estar dos colonos, toda e qualquer coisa que brotasse no solo e tivesse potencial econômico seria explorado. O objetivo dos portugueses é extrair o máximo de lucro por aqui de forma mais barata possível e enviá-la para Portugal. Por mais que houvesse uma estrutura administrativa local, ela era revoltada mais aos negócios, não à melhoria das condições de vida dos colonos. Isso não era pensado. Negros e indígenas que aqui instalavam. Só teremos uma faculdade, né, em 1809, de medicina na Bahia. Bom, destino, navegação comercial, chegar aqui por acaso. O destino dos navegadores portugueses na expedição liderada por Pedro Álvares Cabral era a Índia, no sul da Ásia. O foco da missão era estritamente comercial, de negócios, pois de lá os europeus importavam muitas especiarias. Logo na chegada deles por aqui, de cerca
de certa forma, foi por acidente, né? Ele, na verdade, ele queria ir para as Índias. Já se sabia desse novo mundo, mas vir para cá não era o intuito de Cabral. Encontro amistoso com os nativos. Houve uma troca de peças e produtos navegadores por fusos nativos. Boa relação com os nativos e amigos. Atividade econômica. Com os indígenas que aceitavam a presença de portuguesa, foram firmadas alianças de cooperação. A extração do pau-brasil, cuja madeira se extraía um líquido avermelhado, muito precioso, foi a base da atividade econômica no primeiro século XVI. No capítulo 2, falamos sobre as capitanias hereditárias, sistema de descentralização, donatários, primeira capital, grandes extensões de terra administradas por um nobre. Eram administradores indicados pessoalmente pelo rei de Portugal, mas sem experiência administrativa, daí o porquê das capitanias terem dado tão errado. Eles simplesmente foram escolhidos por serem amigos do rei. A fundação na primeira capital se dá um contexto de necessária descentralização administrativa, pois o sistema das capitanias não vinha dado certo. Logo era preciso um administrador de fato, um governador-geral da colônia. E fazer prosperar, administrar bem as terras para que elas fossem rentáveis, gerassem impostos para Portugal. Teve as 6 Marias, que eram lotes menores de terra, que cada donatário, gestor da capitania, dava a quem eles quisessem, colonos, parceiros dos donatários, a quem eram entregues as 6 Marias, membros da burguesia portuguesa, que queriam prosperar no novo mundo. 2 capitanias prosperaram, né, como eu falei lá atrás, a de Pernambuco e de São Vicente, que foram bem geridas. Pernambuco deu início à cultura do açúcar no interior pelos próximos 2 séculos. E a de São Vicente prosperou escravizando os indígenas. O governo geral foi instalado na Bahia devido à centralização geográfica em relação a todo o território. Falamos também no capítulo 3 sobre o governo de Salvador, sobre a gestão da Bahia e colônia. Conseguiu se organizar aos poucos ao longo da escravização. Foi tomado o corpo primeiro com os indígenas, mas depois com os negros africanos. A escravização dos indígenas, dificuldade com os indígenas eram inúmeras. Eles já moravam aqui, viviam livres, logo eram possuidores de terra. Por isso a resistência era enorme à parte dos nativos, devido à sua conexão com a terra no Brasil. Falamos também, né, no capítulo 4, a primeira revolta, né, que a primeira revolta de Beckman, carregando esse nome por causa dos irmãos Tomés e Manuel Beckman. Eles lideraram e foram protagonistas dessa revolta. Como já citei anteriormente, a coroa de Portugal tentou, a partir de 1549, estabelecer no Brasil um governo central, com sede em Salvador. Gente, essa foi minha aula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Essa aula de história é uma aula para os alunos do EJA, jovens e adultos. Eu espero que vocês tenham assimilado um pouquinho, né? Fiquem bem, um abraço.